horário da morte. O silêncio naquela noite era opressor. Não o tipo de silêncio tranquilo que caracteriza uma madrugada serena, mas algo mais sombrio, mais profundo. Era como se o universo tivesse suspendido sua respiração, aguardando algo inevitável. Mariana acordou com um sobressalto, seus olhos se abrindo com a sensação de que algo havia interrompido o fluxo normal do tempo. Olhou ao redor, o quarto parecia o mesmo, escuro, silencioso e vazio, exceto pela luz do poste que piscava lá fora, projetando sombras alongadas nas paredes. Mas algo estava errado. O relógio do criado mudo marcava exatamente 3 horas. Ela se levantou devagar, os pés frios tocando o chão gelado. O vento lá fora soprava forte, balançando as árvores com uma força assustadora, mas de uma forma estranha, não fazia som. Mariana franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Desde que se mudara para aquela casa, há 3 semanas, esse evento se repetia. 3 noites seguidas, ela acordava exatamente às 3 da manhã, com a mesma sensação de que algo a observava. Na primeira noite, ela pensou que fosse apenas um pesadelo. Na segunda, começou a questionar sua sanidade. Agora, na terceira noite, ela sentia uma presença palpável, algo que estava além do natural. Olhou novamente para o relógio. 3 horas. A hora exata. Era quase como se o tempo tivesse um propósito, como se fosse um ciclo que estava prestes a se cumprir. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela, sua mão tremendo ao puxar a cortina. Lá fora, a rua estava deserta, coberta pela escuridão, mas algo se movia nas sombras. O vento balançava as árvores, mas não havia som algum. O mundo parecia paralisado, em uma quietude antinatural. Então, ela ouviu. Primeiro, um sussurro, suave e distante, mas claramente perceptível. Mariana estremeceu. Não havia crianças naquela rua, nunca havia ouvido risadas àquela hora da noite. Ela olhou ao redor, seu coração batendo mais rápido, tentando localizar a origem daquele som. Era uma risada infantil, mas não tinha a leveza que se esperaria de uma criança brincando. Era uma risada fria, distorcida, como se fosse arrastada por algo sombrio. De repente, um calafrio percorreu sua espinha. Ela olhou para o espelho no canto do quarto, onde a luz fraca da lâmpada iluminava uma mancha de umidade no vidro. Seus olhos, assustados, refletiam sua própria insegurança, mas algo a fez parar. Atrás dela, no reflexo, uma figura pálida e distorcida se materializou. Era como se estivesse flutuando, desconectada do espaço físico ao seu redor. O rosto da figura era cadavérico, com a pele cinza e esticada sobre ossos finos. Seus olhos, vazios, como cavernas escuras, a observavam com uma intensidade insuportável. Você acordou, a figura sussurrou. A voz parecia vinda de todos os lugares, penetrando sua mente com uma frieza que a gelava até os ossos. Mariana tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Ela não conseguia mover os pés, como se estivesse presa em uma teia invisível. A figura se aproximou lentamente, seu sorriso se alargando até ficar grotesco, e uma risada distorcida ecoou pela sala. Ela tentou se virar, mas não conseguia. A figura parecia estar em toda parte agora, envolvendo-a em uma escuridão impenetrável.
A cada segundo que passava, a sensação de tempo perdia sua linearidade. O relógio marcou 3 horas e 1 minuto, depois 3 horas e 2 minutos, mas para Mariana, cada segundo era eterno, uma extensão sem fim daquele momento infernal. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que estava presa em um ciclo que se repetia há muito tempo. O horário da morte não era apenas uma coincidência. Era uma maldição, uma força antiga e implacável que aguardava o momento certo para consumi-la. A figura sorriu novamente, seus dentes finos e amarelados como os de uma criatura que havia sido esquecida por milênios. Você nunca ouviu falar de mim, não é? A voz dela ressoou na mente de Mariana, fria e ameaçadora. Mas você me acordou. E agora não poderá mais escapar. Mariana sentiu o chão desmoronar sob seus pés, e com isso, uma sensação de cair para sempre. Era como se a gravidade tivesse desaparecido. Ela não sabia onde estava, nem o que acontecia com ela. Tudo ao seu redor estava em ruínas, como se o mundo ao seu redor estivesse desintegrando. A figura avançou, seu rosto desfigurado se aproximando cada vez mais, como se estivesse à procura de algo em Mariana. Em um último impulso de lucidez, Mariana tentou se lembrar de qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Algo, qualquer coisa que lhe desse uma pista sobre o que estava acontecendo. Ela recordou-se vagamente de histórias que ouvira durante a infância, contos sobre um horário da morte, uma hora específica em que a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava tênue, e entidades de outro plano passavam a caminhar entre os humanos. Era um conceito obscurecido, um mito de sua família que ela nunca levará a sério. Mas agora, tudo parecia claro. Você é a chave, a figura disse com um sorriso mais largo, como se aquilo fosse um segredo antigo. O ciclo não pode se quebrar enquanto você não entender quem você realmente é. Mariana, tomada pelo pânico, tentou resistir. Ela fechou os olhos e tentou se afastar, mas a entidade não a deixava. Ela podia sentir a presença dela se intensificando, cada vez mais densa, como se estivesse prestes a engolir tudo o que existia. A visão de Mariana começou a turvar e, por um momento, a figura desapareceu. Mas ela sabia que não havia escapado. Algo mais estava acontecendo, algo além do que seus olhos podiam ver. O que quer que fosse essa entidade, ela não estava mais sozinha. A presença estava dentro dela, e ela não sabia até que ponto isso iria levá-la. Desesperada, Mariana sentiu-se compelida a procurar respostas. Ela se lembrou de um antigo diário que seu avô guardava, um livro velho e empoeirado que falava sobre rituais e maldições que haviam sido passadas através das gerações. Ela sabia que ele teria a chave para entender o que estava acontecendo, ou pelo menos, poderia ajudá-la a encontrar alguma forma de resistência. Mas onde estava o livro? Ela não lembrava de vê-lo nas últimas semanas, mas algo dentro de sua mente lhe dizia para procurá-lo. Com os pés trêmulos, ela correu pela casa, cada corredor parecendo mais escuro e distorcido do que nunca. O tempo parecia dilatar à medida que ela se movia, e as sombras em cada canto da casa pareciam se esticar, ameaçando engolir tudo. Finalmente, encontrou o diário em um canto escondido da biblioteca, coberto de poeira. Quando o abriu, as palavras saltaram para os seus olhos, palavras sobre rituais antigos, oferendas feitas à morte,
e uma maldição que perdurava por gerações. Ela leu apressadamente, e uma única frase se destacou em meio ao caos: a hora exata, 3 horas, não é apenas o tempo. É a chave. Mariana tremia enquanto as palavras tomavam forma em sua mente. A chave para o quê? Para quebrar o ciclo. Para escapar. Mas havia mais. Algo ainda mais sombrio nas páginas seguintes, uma instrução clara: o sacrifício deve ser feito para restabelecer o equilíbrio. O coração de Mariana disparou. O que significava isso? Ela estava sendo chamada para algo que não compreendia completamente, algo que envolvia um preço terrível, talvez até sua própria vida. Mariana não sabia se podia confiar nas palavras que surgiam das páginas amareladas do diário. A menção de um sacrifício parecia uma advertência clara, uma sentença que a ligava de alguma forma ao que ela mais temia: a morte. Ela sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, como se o destino de algo maior dependesse de suas ações, mas o que ela podia fazer? A resposta parecia fora de seu alcance, como se ela estivesse à beira de um abismo que a atraía sem que pudesse impedir. As horas passaram lentamente enquanto Mariana devorava as páginas, buscando respostas que talvez não existissem. A luz do poste do lado de fora continuava a piscar, a cada ciclo, marcando o ritmo da tortura de sua mente. Ela sabia que o relógio estava se aproximando das 3 horas novamente, e com isso, a entidade se faria presente. Não havia como escapar. A figura estava em sua mente, como uma sombra invisível que pairava sobre ela, esperando o momento certo para se revelar. Ela leu mais sobre o horário da morte e o que parecia ser o centro do enigma. O diário contava uma história antiga, de uma maldição que se iniciava em uma noite como aquela, às 3 da manhã. Tudo parecia ter começado em algum ponto remoto no tempo, uma conexão entre seres humanos e forças além da compreensão. Havia um ciclo de vida e morte que, aparentemente, tinha sido interrompido, e a morte, em sua forma mais pura, queria voltar para restaurar o equilíbrio. Esse equilíbrio não era apenas físico, mas algo mais profundo, uma força que determinava a existência. E Mariana, de alguma maneira, estava no centro disso tudo. As palavras do diário faziam sentido de forma distorcida, como se estivessem se formando em uma linguagem antiga que Mariana não conhecia, mas que de alguma forma conseguia entender. Ela não podia negar, ela estava conectada com algo muito maior, algo que poderia ser fatal para ela. O relógio marcou 2 horas e 45 minutos. O tempo estava se esgotando. Mariana olhou para o espelho, suas mãos tremendo. Ela sabia que a figura a observava. Sabia que a entidade estava chegando mais perto, mais real do que nunca. Seu reflexo no espelho parecia deformado, como se estivesse sendo manipulado por forças invisíveis. Ela não podia mais confiar no que via, no que sentia. A linha entre o mundo real e o sobrenatural estava se borrando de maneira cada vez mais intensa. A risada, aquela risada infantil que agora ecoava em sua mente, parecia vir de todas as direções. Mariana não sabia mais o que era real. Ela fechou os olhos, tentando acalmar a mente, tentando se concentrar. Ela sabia que precisava encontrar uma solução, uma maneira de interromper o ciclo antes que fosse tarde demais. Mas o que estava sendo pedido a ela? O sacrifício.
O que ela teria que oferecer para quebrar a maldição? Sua vida. Alguém mais? Ela se levantou do chão, decidida. Não podia continuar fugindo. Ela precisava enfrentar o que quer que fosse que estivesse à espreita. De repente, uma dor aguda atravessou sua cabeça, como se sua mente estivesse sendo rasgada por algo invisível. Ela se agarrou à mesa, tentando se manter de pé enquanto uma sensação de desmaio ameaçava a consumir. As palavras do diário começaram a girar em sua mente, distorcidas: o sacrifício é necessário. O equilíbrio só será restaurado através da dor. A porta do quarto se abriu sozinha, e uma brisa fria entrou, puxando a cortina para dentro, fazendo a luz da rua se mover de forma errática sobre o chão. Mariana engoliu seco, sua respiração ofegante. Ela sabia o que estava por vir. A figura estava ali, nas sombras da porta. Não podia mais ignorar. Ela girou a chave na fechadura, mas a porta não cedeu. Estava trancada de dentro para fora, mas algo estava manipulando a realidade ao seu redor. A risada se intensificou, crescendo, e agora parecia próxima demais. Mariana girou em direção ao espelho, mas não havia mais apenas um reflexo dela mesma. Era a figura, mais clara agora, com seus olhos vazios e seu sorriso distorcido. Ela não podia mais se afastar. A entidade a olhava com uma paciência aterradora, como se estivesse esperando pela reação dela. A presença era esmagadora, como um peso que a forçava a se ajoelhar. Você sabe o que precisa fazer, a voz da figura disse, agora mais forte, como se estivesse dentro de sua cabeça. O ciclo não pode ser interrompido sem um preço. Você é a chave, Mariana. O sacrifício vem de dentro. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo dentro dela despertou, uma compreensão dolorosa. Ela sabia que a entidade falava a verdade. Mas o que significava esse sacrifício? Ela não podia simplesmente aceitar. Mas o que ela poderia fazer? A figura estendeu a mão, sua pele fria e cadavérica pairando no ar, como se estivesse aguardando. A risada agora estava em sua cabeça, em cada canto de sua mente. Ela estava sendo consumida, não apenas pelo medo, mas pela dúvida e pela necessidade de entender o que era necessário. Não poderia ser ela mesma. Não poderia ser alguém que amava. Mas o que mais poderia ser? A dor em sua mente se intensificou. Seu corpo inteiro estava tremendo, lutando para resistir. Mas então, em um momento de clareza, uma imagem surgiu em sua mente. Seu avô, o diário, as histórias antigas que ele contara. Ele sempre havia falado de um ciclo de vida e morte, de uma ligação com o sobrenatural que ele nunca explicava completamente. Ela entendia agora. Ela era a herdeira de algo maior, algo que não poderia ser evitado. O sacrifício não era apenas uma escolha, era o preço da continuidade, da vida. Eu sou o sacrifício. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para a figura. Mas a resposta veio com um eco, uma voz distorcida e profunda, sim. O relógio agora marcava 2h58. O momento estava chegando. Mariana sentiu uma pressão insuportável em sua cabeça, mas algo dentro dela se levantou, uma última tentativa de resistência. Ela sabia que, de alguma forma,
ela precisaria interromper o ciclo de morte e vida, ou seria consumida por ele. A pergunta era, como? A figura a observava, agora mais próxima, quase ao alcance. Seus olhos vazios estavam fixos nela, como se esperassem sua rendição. Mas Mariana não estava pronta para ceder. Ela fechou os olhos e, de repente, uma ideia surgiu em sua mente. Talvez ela não precisasse ser o sacrifício. Talvez pudesse, de alguma forma, desafiar o horário da morte. Talvez ainda houvesse uma chance para ela, para mudar o destino. Mariana sentia que o tempo estava se esvaindo, como se cada segundo fosse uma corda apertando ao redor de seu pescoço. O relógio na parede batia forte, cada tic-tac soando como uma sentença de morte, marcando a proximidade das 3 horas. O que quer que fosse essa força que a assombrava, ela sabia que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo. A figura diante dela, aquela presença horrível, não era algo que ela pudesse vencer com coragem ou lógica. Mas ainda assim, algo dentro dela resistia. Ela pensou no diário. As palavras sobre o sacrifício. O sacrifício vem de dentro. Talvez fosse isso. Talvez fosse o que ela temia mais. Sua própria existência. Mas, ao mesmo tempo, Mariana sabia que o que estava sendo exigido dela não era apenas físico. Era algo que não se podia tocar, mas que definia a natureza do ser humano. A morte não era apenas uma despedida, mas uma troca. Uma balança cósmica entre o que se toma e o que se dá. Ela se virou, agora sem olhar para o espelho, mas para a porta, para o único caminho que ainda parecia livre. O ar estava espesso, como se fosse difícil respirar, e o som da risada, daquela risada infantil, continuava a rondá-la. Mas Mariana não se moveu. Não desta vez. Ela deu um passo em direção à porta, mas seus pés estavam pesados, como se cada movimento fosse um esforço colossal. O reflexo da entidade estava ali, em cada parte da casa, em cada sombra que tomava forma. E então, sem que ela percebesse, o ar ao seu redor começou a mudar. A figura não estava mais apenas no reflexo. Ela estava ali, fisicamente presente, diante dela. Seu sorriso era largo, grotesco, uma visão que fazia a pele de Mariana arrepiar. Você não pode fugir, a voz da entidade sibilou, e foi como se sua mente fosse invadida por uma onda de frio cortante. Não pode escapar do que foi destinado. Mariana respirou fundo, tentando clarear sua mente. As palavras da figura a atingiam como uma força invisível, mas algo dentro dela estava começando a mudar. Ela não estava disposta a aceitar a morte como seu destino. Não ainda. Não sem lutar. A figura estendeu sua mão pálida em direção a ela, os dedos longos e curvados como garras, ansiosos para tocá-la. Mariana não hesitou mais. Fechou os olhos e se concentrou. As palavras do diário voltaram à sua mente, ressoando com força: o equilíbrio será restaurado através da dor. O que significava isso? O sacrifício estava ligado à dor. Mas e se fosse possível inverter o ciclo? E se ela pudesse quebrar o que estava predestinado? A entidade, como se sentisse a mudança em seu interior, fez um gesto rápido com a mão, e o ar ao redor de Mariana se comprimiu, fazendo-a sentir uma pressão insuportável em seu peito. Ela tentou respirar,
mas sentia-se sufocada pela energia da figura, que agora parecia emanar de cada canto da casa. O relógio, como um metrônomo, continuava a contar os segundos restantes. Foi então que Mariana teve uma ideia. Se o sacrifício era a chave, então ela precisava entender que tipo de sacrifício seria necessário. Não poderia ser algo físico. Não seria sua própria vida, nem a de alguém próximo. Não podia ser apenas o fim. Ela precisava ir além da morte, além da perda. Ela fechou os olhos e, com as mãos suadas, segurou firme o diário. Ali estava o segredo. Não era a dor física, mas a dor emocional. A perda do ego, da identidade. Era isso que a entidade queria, um sacrifício que não fosse apenas de carne, mas de alma. Mariana precisava se entregar à escuridão, mas não sem antes reivindicar algo dela mesma. Com isso em mente, ela fez algo ousado. Ela não olhou para a figura. Não cedeu ao seu poder. Em vez disso, ela se concentrou em sua própria respiração, deixando o medo fluir para fora de seu corpo. Ela sabia que teria que se despojar de algo dentro de si. A resposta estava em aceitar a dor, mas não de uma maneira que a destruísse. Ela aceitaria a escuridão, mas de uma forma que o poder da entidade não pudesse consumir. E então, sem mais hesitar, Mariana deu um passo em direção à figura. Ela a olhou nos olhos vazios e disse com uma voz firme, embora trêmula: "Eu não sou o que você pensa. Você não pode me tomar. Eu sou mais do que o que você deseja." A risada parou de repente. O ar, que antes estava carregado de tensão, agora parecia se aquecer de uma maneira estranha. A entidade hesitou. Seus olhos vazios, que antes estavam focados em Mariana, começaram a brilhar com uma luz incompreensível. O que quer que fosse aquele ser, parecia se confundir com as palavras dela. Algo estava mudando. "Você se atreve a desafiar o ciclo?" A voz da entidade se distorceu, agora mais baixa, como se estivesse perdida em sua própria existência. Mas Mariana, pela primeira vez, sentiu que tinha algum controle. Ela respirou fundo, a sensação de calor crescendo dentro de seu peito. A figura avançou, mas Mariana não recuou. Ela sentia que estava em um ponto crucial, onde poderia finalmente quebrar o ciclo. Mas para isso, ela precisaria abdicar de sua compreensão convencional da vida e da morte. Ela se entregaria, mas não perderia a si mesma. Ela daria tudo o que tinha, mas não cederia à escuridão. O relógio marcou 3 horas. O som agudo parecia cortar o ar, mas Mariana permaneceu firme, seu corpo agora irradiando uma força invisível. Ela sabia que aquele momento era o fim de um ciclo, mas também o início de algo novo. A figura parou, sua forma começando a se distorcer. Mariana podia ver, ou sentir, uma hesitação na entidade, como se ela estivesse sendo desafiada de uma maneira que não conseguia entender. Ela sentiu uma dor profunda dentro de si, uma sensação de perda, mas não era a perda de sua própria vida. Era a dor de transcender o medo, de se tornar algo mais. E então, tudo ficou em silêncio.